Olá, corajoso, inquieto, trabalhador. Hoje nós vamos falar da qualidade da nossa água. Natural de Campo Bom, filho do seu Ivonir e da dona Lorita, é graduado em gestão ambiental, com mestrado em tecnologia de materiais e processos industriais. O marido da Maria atua na área de saneamento. Pai da Maria Eduarda e da Júlia, vovô do Murilo e do Marco, é o atual diretor-geral da Comusa. Hoje teremos uma conversa de peso com o Eduardo Antônio Bonato da Rosa. Antônio Bonato, seja o Eduardo Bonato, que eu acho que é como as pessoas te chamam, né? Eduardo Bonato, é isso? Antônio Bonato é mais... É mais conhecido? Mais conhecido, é. Ou simplesmente Bonato? Isso aí. Bonato, seja bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigão. Obrigado aos telespectadores. É uma satisfação estar aqui novamente, podemos dizer, né? No Conversa de Peso é a primeira vez, né? Ah, na primeira... Isso, exato. Mas em outros... Tu sabe por que é conversa de peso, né? Eu acho que eu sei. Acho que eu entendo. Lê do engano, por causa da qualidade dos entrevistados, tá? Bueno. Nunca por causa do tamanho do entrevistador, principalmente, nem pensar. Natural de Campo Bom. Isso. Tu começaste como guarda municipal aqui na nossa cidade. Isso, 23 de março de 92, exatamente. Que primeira turma? Primeira turma. E hoje trabalhando na nossa Comusa como técnico ambiental que tu és de formação. Mas muitas histórias da guarda municipal, né? Bastante. Como é que foi aquele início ali de trabalho, hein, naquele momento que estava nascendo? Era uma coisa muito jovem, não só em Novo Hamburgo, Brasil afora, as guardas municipais ainda eram uma coisa muito restrita. Não tinha arma ainda, né? O poder de polícia era restrito, foram conquistas que foram acontecendo, né, Bonato? Foram conquistas que foram. Nossa, aqui a última se deu aí 4 anos atrás, a nossa última conquista, que houve todo um envolvimento. Mas, em particular, lá em 92, no dia que a gente realmente estava formado, digamos assim, né, que nós passamos no concurso, tivemos uma formação ali. O primeiro dia que nós saímos para a rua foi às 18 horas da noite. Rapaz, parece que caiu o mundo naquela noite. Então, foi uma inauguração, assim, foi para realmente provar se tínhamos vindo para trabalhar ou não, né? Foi um teste de qualidade, assim. Um teste de qualidade, teste de qualidade. E ficou todo mundo depois dessa prova de força aí, de ouro? Não, a grande parte ficou, né? Teve alguns que passaram em outros concursos e tal, mas todos permaneceram. Mas um caminho natural também, né? Caminho natural das coisas. Por que escolha pela área ambiental, Bonato? Pois ao longo do tempo a gente vai estar... Porque eu era metalúrgico antes de fazer esse concurso, né? E aí tem uma brincadeira ainda que até o pessoal dizer que eu era o pessoal que trabalha na metalúrgica é o comedor de graxa, né? Assim como quem é lá da marcenaria são os cupins, né? Os comedores de cupim, né? Então, tu vê que em 92 realmente nós estávamos vivendo aquele momento do Collor, né? A nossa recessão e tal, fechamento de empresas, enfim. Aí eu fiz o concurso naquele momento, estava com 18 anos de idade naquela época, né? E os mais velhos, acostumado a escutar os mais velhos, fiz o concurso e passei. Então foi uma questão assim de procurar uma estabilidade na vida e ter um horário certo. Eu queria continuar estudando, né? Então fui para lá literalmente para mim continuar estudando e foi isso que eu fiz. Aí nesse meio do caminho... Te deu a oportunidade de estar em movimento. Exato. Foi isso que eu fiz. Poderia talvez ter te acomodado naquele momento, não seria também errado. Exato. Mas colocando, digamos assim, eu sempre fui meio inquieto com as coisas, né? Com a própria vida, né? E logo que eu vim, fiquei ali, eu acho que foi em 97, 5 anos depois, então eu já fui fazer o meu técnico contábil, né? E depois fui para a universidade, fui para a Unicinos, né, fazer matemática, fiz até o 5º, 6º semestre ali. E vi que não era o meu caminho e dei um tempo. Aí se criou a oportunidade de ir para a área ambiental, fui como fiscal para lá. Né. Aí teve o meu amigo Serginho lá da prefeitura, o Pepino, tá, me ensinou,
Eu disse, não, mas eu preciso entender, ter uma formação na área, né? Aí fui fazer a graduação, gostei, aí assumi algumas posições dentro da secretaria, fazer um mestrado e cá estou eu aqui. Rapidinho, assim. Aí vão 20 anos nessa brincadeira. 23 29 anos. 29 de prefeitura, né? Prefeitura. Mas na área ambiental já há 20 anos. Quer dizer, 28, 29 fecha em isso. Isso, na área ambiental aí está fechando que uns 12 anos, aí, 12, 14 anos. O que do meio ambiente tu enxergou como futuro, hein? Olha só, dentro da área ambiental, para os telespectadores que estão olhando aí, tipo, o grande pato feio de toda a administração, e a gente vê no governo federal, no governo do estado e tal, é o bendito do licenciamento, né? Então diz assim, meu Deus do céu, conseguir um licenciamento no IBAMA é um inferno, conseguir na FEPAM é horrível, conseguir no município então nem se pensar, porque nada funciona. O que eu vejo assim, Rodrigão? Em 2010, recentemente, 2010, foi aprovado a Lei 12.305, que é dos resíduos sólidos. Né? 2010. Então os municípios, alguns poucos municípios já tinham uma estrutura para se organizar e licenciar e dizer, olha, a tua empresa, ela polui, então tu tem que ter esses e aqueles cuidados definidos em legislação. Vejo que até então muita coisa você ia lá, conseguia, registrava um CNPJ e conseguia o alvará, era literalmente assim. Perfeito. Então se nós olhar, por exemplo, hoje para ti ir em Porto Alegre, pegar lá, registrar uma empresa, fazer uma alteração contratual e tal, tem 240 anos aquele setor ali. E você vai lá e consegue, olha, eu quero pintar unha, mas eu também quero fazer lâmpada. E você vai lá e registra e consegue. Mas tem 240 anos essa instituição. As secretarias de meio ambiente, seja do município ou do governo federal, elas podemos dizer que foram subsidiadas para exigirem e colocar dentro daquele documento que eles chamam de licenciamento ambiental, recentemente em 2010. E aí se nós vamos avançar para o saneamento, onde eu estou hoje, né? A lei foi postergando em 2012 para 2013, 2013 foi para 2014, pulou para 2017, a gente vem lá e agora estamos vivendo o marco regulatório. Então, se nós olhar, digamos assim, é uma certa injustiça em dizer ao sistema que o sistema não funciona. Realmente deveria de funcionar melhor, ele não deveria de trancar tanto as empresas, né? Tem uma série de paradigmas dentro desse setor que devem ainda de ser superados. Tem que ser superados. Mas precisa ser sério, né? Precisa ser sério. Agora, evidentemente, o que a gente espera é que seja seguro para o cidadão, né? Se nós olhar a segurança pública, né? Principalmente nós aqui do Rio Grande do Sul, a nossa polícia militar, nós somos o único estado que se chama de brigada militar, né? Tem quantos anos? Tem mais de 200 anos. Mais de 200 anos. O registro, né, o cartório de registro, todos eles têm mais de 200 anos. E estão se ajustando. Então hoje, assim, não é a questão de botar culpa em A ou B, ou justificar o porquê que um setor não funciona. Mas veja que até hoje você vai lá e registra um CNPJ para fazer uma extração. Mas não é exigido pré-requisito lá na prefeitura, dentro do seu plano diretor, se realmente você pode ter. Você vai lá, você ganha um CNPJ. Hoje o maior parceiro que tem do meio ambiente é o sistema financeiro. Porque o sistema financeiro não empresta mais dinheiro para aquela empresa, se dentro daquela empresa tem o que se chama de CNAE, né? Na indústria e comércio é CNAE, e aí eles comparam com o CODRAN, que na área ambiental é CODRAN, que é a atividade, se ela é de impacto ambiental, ela tem que ter, por exemplo, esse licenciamento para poder conseguir lograr êxito no seu financiamento. Né? Então, tem coisas assim que eu acho que nós estamos no caminho certo. Se a gente olha para o que era, sei lá, menos de 30 anos atrás, que era o volume de poluição do nosso ar, a Estância Velha, até hoje, a nossa querida Estância Velha, a nossa Vale TV, até hoje tem ainda, hoje já não tem mais o cheiro do curtume, mas
os curtumes hoje já não exalam mais aquele cheiro, né? Mas era aquela coisa horrível nos anos 80, em manchetes de jornal dia após dia. Se a gente lembra das indústrias químicas e também das metalúrgicas, que com aquele pensamento muito vetusto, totalmente ultrapassado, que joga no rio e o rio leva, como se lavasse a impureza e não lava, né? Ele ou deposita no fundo, ou ele só transfere o problema para outro lugar. Se a gente olha para isto, a gente vê que a gente está evoluindo, né? Caminhando como sociedade. Estamos evoluindo, estamos caminhando, sim. Tem uma coisa que a humanidade não sabe lidar com o tempo, né? A gente não sabe, às vezes a gente na família tem essa dificuldade de entender de que o filho está passando de fase, às vezes a gente precisa ter um impacto na vida, na família ali, dizer, peraí, só um pouquinho, né? Não é esse o momento, eu preciso ter mais paciência, ou preciso tomar uma atitude nesse momento, né? Então, de novo vem aquela questão, né, se nós fazer essa relação do tempo. Não se tinha muito pouco, vamos dizer, não é que não se tinha nada, mas se tinha muito pouco para lidar com o meio ambiente, a coisa pública regrar o meio ambiente, né? Aquela atividade industrial. Ora, a empresa privada, pela sua natureza, ela quer o lucro. E o maior lucro possível. Né? Isso não é um pecado, é da sua formação. Ela precisa disso, né? Exato. É o oxigênio de uma empresa. Né? Só que a legislação veio e, pá, em 98 saiu a lei de crimes ambientais. Né? Houve uma DIN em cima dela. Ficou por 10 anos sendo julgado. Em 2008 veio a tal decreto 6.514 que então regulamentou a lei e tal. Foram 10 anos de estudo. E aí logo imediatamente em 2010 veio a lei dos resíduos sólidos, a 12.305. Então se você for olhar e analisar, nós, pessoas, tempo, estamos caminhando e tal, você vê assim, tipo, não, mas a lei, o que ele está misturando? Não, as leis são feitas por parlamentares, pessoas, nós, que clamamos, olha, não podemos estar botando no rio como tu relatou aqui. Que normalmente não acompanha a velocidade do mundo real, inclusive. Exatamente, não acompanha. Aí, do nada, a gente cobra tudo. É verdade. As prefeituras abrem concurso. E aí quem é que vai fazer o concurso? É aquele engenheiro que se formou antes de ter essa legislação, de uma academia que tinha uma visão. Não, quem é que vai fazer o concurso? É aquele novo que está saindo, que aprova num concurso, que sai da academia e vai fazer licenciamento e dizer a regra para aquele que a vida toda deu emprego para toda uma comunidade e que toca o seu negócio. Veja o conflito que se criou. Então, em muitos locais nós temos isso, temos esse conflito. Só o tempo. E eu acho que nós estamos vivendo. Em 10 anos eu acho que a gente avançou. Sinceramente avançamos. Aonde não se avançou é onde tem a bendita da corrupção. E aí vem uma coisa assim que em todos os setores, né, não é só do Poder Executivo, do Legislativo, muitas vezes passa vergonha próprio mesmo do Judiciário, do Ministério Público e tal. A gente espera que tudo funcione e todo mundo faça o seu melhor. E a grande maioria faz. Mas tem uma meia dúzia que não faz. E aí a gente, normalmente, por que a gente critica direto o Poder Executivo? Porque a primeira coisa que a sua relação como cidadão, como pessoa, é ir no Poder Executivo pegar alguma coisa. E depois vem os demais poderes, né? Então se transfere ali. Então são uma meia dúzia que literalmente às vezes não exercitam a cidadania que deveria de se ter, né? E acabam pecando em suas virtudes. E daí é uma outra história bem complicada, do qual eu também já vivi. Acho que é um belo resgate histórico que tu fazes, e se a gente olha para o quanto a indústria da construção civil ela evolui em tratar seus resíduos e o quanto cada vez mais ela é economicamente mais viável por tratar isso desde o primeiro momento de uma forma diferente, ou quando a gente trabalha os resíduos de uma indústria de móveis, da metalurgia, como falavas antes, de um hospital, por exemplo, que tem outro tipo de tratamento para os seus resíduos e cada um deles com regras cada vez mais claras, mais objetivas de cumprir. Tem um ponto que me parece que a gente tem caminhado muito pouco, ou em âmbito de Brasil, muito aquém do que deveria. É onde tu está agora. A gente está vendo um novo marco regulatório se discutindo, a gente teve a aprovação recentemente na Casa Legislativa em âmbito federal
da possibilidade de mudanças com a previsão de privatizações, coisas que já vinham caminhando, né, mas que dão uma mexida em tudo isso também. De fato, o que a gente precisa muito caminhar é em cuidar dos nossos resíduos residenciais, sobretudo, né? Acho que a maior parte da sujeira que a gente coloca água fora é onde está o grande impacto ambiental dos nossos rios, né? E eu sei que vocês estão cuidando muito disso na nossa Comus. Sabemos todos os esforços, vimos falando sobre isso constantemente aqui, quero recuperar um pouco contigo, da troca desse encanamento antigo, né? Coisas que têm aí 70, 80 anos no centro da nossa cidade, alguns pouco menos, alguns até mais do que isto, mas que de fato são uma herança maldita, que a nossa Corsã nos deixou aí há muito tempo sem investir de verdade na nossa cidade, coisa que a gente veio experimentar desde a vinda desde o nascimento da nossa Comusa realmente, né? Agora me parece que o tratamento do nosso esgoto continua sendo o nosso grande desafio. Vamos falar de investimento, vamos falar de como está a nossa Comusa na volta do nosso intervalo. Hoje numa conversa de peso com o diretor-geral da nossa Comusa, Eduardo Antônio Bonato. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi Pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o diretor-geral da nossa Comusa, Companhia Municipal de Saneamento, de Águas, o nosso Eduardo Antônio Bonato da Rosa. O Bonato, a gente conversou bastante sobre a tua trajetória até chegar à direção da Comusa e um pouco do histórico desse ambiente que te fisgou aí, o nosso meio ambiente, né? Eu me lembro com muito entusiasmo, tinha ali meus 16 anos, quando no Brasil foi realizada a Rio 92. Chefes de Estado do mundo inteiro reunidos no Rio de Janeiro para discutir o futuro climático do Brasil, né? Existem mil uma vertentes, uns que defendem uma coisa, outros que outra. Parece, olhando assim a grosso modo, é evidente que as mudanças climáticas elas se dão em séculos ou normalmente em milhares ou até milhões de anos, né? Mas a gente olha para tudo como está e dá medo, assim, as geleiras que vão indo, a quantidade de gases no mundo que são despejados na nossa atmosfera a todo momento, esses buracos na camada de ozônio, que também parece que são efeitos cíclicos, mas que a gente aqui no Rio Grande do Sul paga um preço muito alto por isso, né? Quantidade enorme de câncer de pele que a gente vive aqui, como em nenhum outro lugar no Brasil, né? Como está a nossa água? Como é que está a água que a gente está captando do rio, né? Tu teve a oportunidade de pegar o finalzinho já como diretor dessa crise histórica de falta de água que o nosso Rio dos Sinos passou nesse ano, né? Nessa estiagem histórica, como a gente falava. Eu não sei como vocês captaram, mas estava lá funcionando. Em nenhum momento a gente teve problemas graves durante todo esse período, fruto dos investimentos que foram feitos nos últimos anos. E agora a gente está vivendo o contrário, né? Quando enchia demais o rio, para tudo e não se capta mais água. Yeah. Que momento é esse em que a gente está vivendo? Como é que está a nossa Comusa diante de tudo isso? Que boas notícias tu traz para o nosso telespectador? Bom, Rodrigão, você abordou vários aspectos aqui, né? Momentos cíclicos, Próxima meia hora que tu vai te falar agora. Tipo, derretimento das geleiras, né, o calor excessivo, vamos falar dos rios
dos rios voadores aí e tal. Não, mas eu não sou cientista, apesar de ter contato, tive a oportunidade de ter algumas aulas com professores que estudam esses eventos. O assunto é fascinante, né? O assunto é fascinante. E a gente fica menos preocupado quando a gente tem esse conhecimento e sabe de que algumas coisas, elas acontecem naturalmente, ciclicamente. O que muitas vezes a gente fica assustado como ser humano é porque nós não temos os fatos registrados ao longo do tempo. Ora, a gente sabe que o nosso registro, hoje a nossa mídia, né, o nosso meio de comunicação, nos possibilita guardar centenas de informações para qualquer pessoa no planeta, né? São poucos os locais que não conseguem acessar essa informação. Então, esse registro histórico desses eventos naturais, hoje os cientistas vêm apontando, né, para a gente pode prever algumas coisas, né? Mas vamos lá falar do nosso rio, que realmente nos interessa aqui, né? Eu só quero um parênteses, que você falou da Corsã, né? Citou a Corsã. Eu não estou aqui para defender a Corsã, não. Mas tem uma coisa que eu acho importante e fundamental, eu como pessoa, eu acredito assim. Naquela época lá atrás, eu tenho certeza que aqueles gestores tentavam fazer o melhor possível e com a tecnologia que se dispunha naquele momento, né? Tudo bem. Se não era aplicado tudo aqui em Novo Hamburgo com toda a verba, bom, era uma questão de gestão. Mas aqueles que aqui estavam, acho que faziam, né, da melhor forma. Por que eu estou dizendo isso? Porque até hoje nós temos tubulações, né, que são de aço ainda, e que ocasionam para nós aqui um transtorno. Hoje não se utiliza mais, se utiliza uma tubulação de PAD. Então, só para colocar assim, Rodrigão, houve uma evolução? Sim, houve. Né? Houve um rompimento porque a gente queria gerir melhor os recursos de Novo Hamburgo, então que ficasse aqui na nossa terrinha, ficasse aqui em Novo Hamburgo e a gente pudesse. Então vamos lá, houve uma mudança de paradigma e a gente mudou essa forma de encarar a distribuição de água aqui em Novo Hamburgo. Em relação ao nosso rio, poxa, na América do Sul, dos nossos 3 rios classe 4, e é só classe 4 porque não vai a classe 10, então o nosso Rio dos Sinos ia para a classe 10, né? 2 estão aqui no Rio Grande do Sul, que é o Sinos e o Gravataí. Então o que eu posso dizer? A classe do nosso rio é péssima. É péssima. Ela, tipo, é uma coisa ruim de se falar, mas não deveríamos de captar a água de um rio com essa qualidade para tratar e fornecer. Então, olha só, não é só Novo Hamburgo. Todos os municípios que estão na bacia dos Sinos têm que fazer, as companhias têm que fazer um esforço muito grande para tornar essa água potável para dar para a comunidade. Vivemos um momento histórico. Olha, o que acontece cada vez que eu tenho pouca água no rio? Eu tenho muita concentração de resíduos. E é isso que acontece. E aí os produtos têm que ser mais concentrados e a gente tem dificuldade, porque a gente precisa de um limite para essa água, digamos assim, não causar problemas de saúde. Então, uma equação que os técnicos, os servidores que trabalham nas companhias, né, vou falar da Comus ali, nós temos os excelentes profissionais, fazem um esforço muito grande, 24 horas por dia, para dar a qualidade de água a essa comunidade. Não vou ser hipócrita ao ponto de dizer, ignorar que tivemos água amarelada, que sim, tivemos problemas, mas são fatores que não tem como eu mudar a classe de um rio. Nós precisamos mudar essa relação com o rio. Nós falamos um pouquinho antes, no outro bloco, a relação com o tempo, essa mudança dessa relação nós com o meio ambiente. E essa é uma relação que nós precisamos mudar. Os efluentes que nós despejamos da nossa casa, da nossa empresa, de ter a fossa, de limpar essa fossa, e nós, como gestores públicos, aplicarem tecnologias que possam cada vez tratar mais esgoto. Mas nós não podemos nos descuidar, por exemplo, de que uma estação de tratamento ela tem um custo, né? Ela tem que ser economicamente viável. Então nós temos um enfrentamento aí de
alguns países e até dentro do país de estações que estão sendo desativadas porque as companhias não têm fôlego econômico para manter aquelas estações funcionando. Né? Porque tem várias tecnologias para se tratar o esgoto. É por batelada, é por lodo ativado, é por nanofiltração, é por osmose. Gente, tem várias tecnologias. Agora, qual é que é economicamente sustentável? Então, essa equação a gente precisa avançar para que ela se torne mais barata e a gente possa cada vez termos estações mais compactas e com menos custo para tornar isso eficiente. Né? Poderia discutir aqui um enfrentamento que não gostam muito, Rodrigão, de dizer, nós só tratamos 5% do esgoto aqui em Novo Hamburgo. Isso meu já foi pior há pouco tempo atrás, né? Estamos caminhando. Exato. Mas vamos lá. As nossas casas têm lá fossa e filtro. É um sistema de tratamento. Não atende, por exemplo, a resolução, mas o esgoto não sai em loco tal qual a gente dá descarga na casa. É uma forma de tratamento. Eu não estou justificando e não estou dizendo que é o caminho certo. Mas, às vezes, politicamente, você adere uma ideia e vende ela como sendo uma verdade absoluta. Ora, se alguém me disser aqui que uma única tecnologia dá conta de tratar eficientemente qualquer esgoto sanitário, bom, ele vai ter uma fórmula perfeita, coisa que até hoje sanitarista nenhuma consegue comprovar isso, porque diz assim, eficientemente econômico, não tem. Precisamos de mais de uma tecnologia para se fazer um composto para se tratar o esgoto. É fantástico essa rememoração que tu faz, porque é uma coisa que a gente no dia a dia não percebe, né? Fica todo mundo culpando o poder público da solução dos problemas que a gente cria, né? E claro, eu acho que edifícios hoje já têm uma obrigação diferente em relação a isso, né? Temos que avançar como sociedade como um todo. Temos que avançar. Essa corresponsabilidade, essa forma de se tratar com o meio ambiente, aqui nós estamos falando com o Rio, eu acho que ela está avançando aos pouquinhos, né? Eu vou dar um exemplo aqui que, por exemplo, a gente percebe nas vistas, mas a gente não consegue fazer essa relação com o meio ambiente. Por exemplo, é notório que Novo Hamburgo mudou a sua ocupação de solo. Hoje, por exemplo, nós temos os condomínios verticais. A cidade cresceu verticalmente. Perfeito. Ou seja, nós temos grandes concentrações de esgoto, vamos lá, que é, né, o assunto do momento aí. Então, o que se exige? Se exige uma estação de tratamento. O presidente puxou esse assunto de novo, né? Sim, puxou o assunto de novo. O Bolsonaro disse que vamos ter que cuidar do saneamento. Né? Só que aqui vem uma questão que aí toda a comunidade, de novo, vem aquela, tem que ser um pouquinho mais crítica. Né? Tem algumas partes ali da nossa legislação, desse nosso marco regulatório, eu acho que, espero que a gente não peque. Porque se nós pecarmos, vamos levar 20 anos para enxergar que erramos e vamos ficar 20 anos remando. Países já que fizeram, digamos assim, essa desestatização do saneamento, privatizaram e voltaram a estatizar. Por quê? No primeiro bloco nós estávamos falando que a empresa, né, só para resgatar, a finalidade de ter uma empresa é ter lucro. É isso. Aí eu pergunto, saneamento dá lucro? Ora, não dá lucro, ela não é para dar lucro. Ela é para atender as demandas da sociedade. Ela pode, talvez, ser mal gerida em muitas e muitas unidades federativas, nossos municípios aí, e não cumprir com a sua função. Isso sim. Mas eu pergunto, é botando na mão da empresa privada? Ora, os países que fizeram isso estão voltando e estão mostrando que não. A questão é você colocar pessoas que tenham o mínimo de noção e metas que a cumpram. Eu não estou dizendo aqui, por exemplo, que Novo Hamburgo faz a melhor gestão. Mas você, como apresentador hamburguense, com a maior parte dos hamburguenses, tem orgulho de dizer, olha, houve uma mudança quando houve a municipalização, quando a Comusa. E aí a gente cuida um pouquinho, eu cuido disso, Rodrigão, para não botar a culpa na Corsan, que antes, não, eles fizeram o que era bom até lá, mas que houve uma melhora em relação aos investimentos. Houve um descuido em relação aos processos precatórios, que hoje, digamos, é um grande problema, é um grave problema que o município está enfrentando e vai enfrentar. Sim, mas isso é gestão.
Então veja que quando a gente discute essas coisas, se você não tomar o cuidado de olhar com devida responsabilidade de gestor público, você peca. Então só espero que os nossos políticos não pequem por 20 anos aí para a gente ter um novo momento para... Os assuntos, os desafios são enormes. Eu só imagino como é estar à frente da nossa Comusa. Eu queria resgatar mais essa história, a gente vai criar outras oportunidades para continuar falando sobre isso, a questão de meio ambiente, sobretudo da nossa água. Estamos sentados em cima do aquífero Guarani, né? E ao mesmo tempo falta água, a gente pode explorar ele? Eu acho que tem um monte de coisa para a gente discutir. A gente falava antes de entrar no ar aqui como fica nossas reservas de água, a gente não tem nenhuma barragem, nenhuma contenção de água aqui na região. Acho que são... E vimos a falta que isso faz num momento como esse, em que pese Pelotas ter uma lá, Bagé ter e quase ter secado também, os reservatórios de São Paulo, e a gente viu há pouco tempo atrás a desgraça total, quase total, com os níveis que chegou. Acho que são muitos desafios, muita coisa que a gente precisa discutir. A gente espera, sim, claro, que o poder público consiga dar conta disso e, sobretudo, continue nos envolvendo como tu fez agora, botou a gente no compromisso junto aqui daquela parte que a gente tem que ajudar a contribuir. E que isso seja cada vez mais óbvio para a gente. Que caminho é esse? Como a gente pode fazer isso aí juntos? Conta para mim como é que é esse negócio ser vovô aí, então, ser 2 vezes vovô. Eu vou ter que perguntar para minha filha, né? Mas eu também fui pai cedo, né? Curtindo? Curtindo muito, curtindo. Como, tipo assim, os netos, eles fazem a gente valorar mais o tempo. Coisa que nós, como ser humano, né, seres humanos, a gente tem uma certa dificuldade. Então, é uma grande oportunidade do dia a dia da gente fazer esse exercício, valorizar o seu tempo, né? Adorei conversar contigo. Obrigado pela presença. Prazer foi meu, Rodrigão, a sua sempre sensatez dos assuntos aí. Obrigado pela audiência dos telespectadores. Mais uma vez. Vou te chamar para esse debate para a gente continuar discutindo o meio ambiente, sobretudo a qualidade da nossa água e do trato dos nossos resíduos, né? Hoje, numa conversa de peso com o diretor-geral da nossa Comusa, o Eduardo Antônio Bonato da Rosa. Continua o Eduardo Bonato, o Antônio Bonato, como cada um chama Bonato como quer. A gente continua com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.